Olha, desandou a maionese pro Bolsonaro, hein? A CPI, agora na reta final, pegou na ferida do Bolsonaro. Hoje, antes do depoimento do Maximiano, que é o presidente da Precisa, a Precisa é a empresa que ia intermediar a compra da Covaxin, a compra superfaturada, que é a vacina que ia custar 1,6 bilhão de reais superfaturada. Antes do depoimento dele, a CPI votou requerimentos, aí votou quebras de sigilo. A CPI hoje quebrou o sigilo de vários blogs bolsonaristas, Terça Livre, Jornal da Cidade Online, Conexão Política, tem vários blogs bolsonaristas que tiveram hoje os sigilos fiscal e bancário quebrados para ver quem é que financia essas fake news. Também, os senadores bolsonaristas ficaram desesperados com esse requerimento. Eles não esperavam que seria votado hoje. Também, a CPI quebrou os sigilos de 21 empresas do Maximiano, do dono da Precisa. Faz mais ou menos um mês antes do recesso, o Renan Calheiros deu uma entrevista em que ele falou, olha, a Precisa, ela faz parte de um conglomerado com 14 empresas. E essas 14 empresas fazem parte de um grupo de mais de 60 empresas. Então, essa compra da Covaxin é a pontinha de um iceberg de corrupção bilionária no governo Bolsonaro. Que talvez venha, provavelmente venha lá do governo Temer, que o Ricardo Barros foi ministro da Saúde. Dessas, o Renan Calheiros foi investigando, ele é o relator, e ele conseguiu indícios contra 21 empresas. Então, quebraram hoje os sigilos dessas 21 empresas. Olha, vai ter gente em Brasília que hoje não vai dormir. Muita gente não vai dormir hoje em Brasília. Mais do que isso, a CPI também quebrou os sigilos de Wassef, advogado de Jair e Flávio Bolsonaro. A casa vai cair. O Wassef, eu falei aqui muitas vezes, o Queiroz era o operador de propina da rachadinha do Flávio Bolsonaro. O Wassef é operador do Bolsonaro em outros negócios, ficou claríssimo para mim e para muita gente está claríssimo. Por isso, hoje o Bolsonaro, a coisa ficou ruim para o Bolsonaro hoje. Eu vou explicar tudo isso aqui, por que tá tão ruim para o Bolsonaro, quem teve sigilo quebrado e tudo mais. Vou até mostrar um vídeo de como estavam atordoados os senadores bolsonaristas. O Eduardo Girão chegou a votar contra um requerimento dele mesmo. Ele estava tão confuso com a surra que eles estavam levando hoje, que a CPI estava passando o trator, que ele votou contra ele mesmo. Eu vou mostrar aqui o vídeo. Mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. O vídeo do Eduardo Girão votando contra si mesmo, que foi engraçado. Eu dei risada ali. Pô, o cara... O contexto primeiro. O contexto foi... A CPI resolveu votar em bloco quebras de sigilo fiscal e bancário de vários blogs e influenciadores bolsonaristas, disseminadores de fake news. Alan dos Santos, Fernando Ruschel, Bernardo Custer, um monte deles, Terça Livre, que é a empresa do Alan, Jornal da Cidade Online e tudo mais. Aí o Eduardo Girão falou, opa, peraí, a gente vai se ferrar aqui, eles não imaginavam isso. Começou uma gritaria, Marcos Rogério desesperado, aí o Eduardo Girão falou, não, peraí, eu vou fazer aqui um requerimento para que a gente vote separadamente. Porque se votar em bloco, é uma votação, em 10 segundos quebram-se sigilos de 30 bolsonaristas de uma vez só. Ele falou, não, vamos votar separadamente, porque talvez vocês queiram quebrar, outros não. Não adiantou nada, quebraram o sigilo de todo mundo. Mas o Omar Aziz, presidente da CPI, resolveu votar. Quem é a favor do requerimento do Eduardo Girão? Aí, olha esse trecho aqui. Essa aí vai para a história da política brasileira. São os requerimentos, aqueles que aprovam o destaque do senador Girão, permaneça como estão. Aqueles que não aprovam, levante o braço. Olha o Girão aqui, levantando o braço. O melhor é que o Omar às vezes fala, aqueles que aprovam continuem em comissão. Quer dizer, não se mexa e você está aprovando. Quem não aprova, levanta o braço. Aí tem que vir um assessor dele abaixar o braço. Olha de novo. Girão, permaneça como estão. Aqueles que não aprovam, levante o braço. Até o Omar Aziz, o presidente da CPI, ficou sem palavra quando ele viu que o próprio Eduardo Girão estava tão atordoado que ele votou contra para desaprovar, para não aprovar o requerimento dele mesmo. No fim, aprovaram lá o requerimento dele para que fosse votado em separado e quebraram os sigilos de todo mundo. Os bolsonaristas ficaram desesperados, só que aquilo era só o começo. Aí depois aprovaram quebra de sigilos das empresas do dono da Precisa e do Wassef. Aí o dono da Precisa começou o seu depoimento. Durante o depoimento dele, algumas coisas ficaram claríssimas. Tem um banco, que o dono desse banco será ouvido na terça-feira na CPI. Chama Fibbank. Só que o Fibbank, eu falei banco, só que não é um banco. É uma corretora de bolsa de valores. Não tem nada de banco, não está no Bacen. Quem não sabe, Bacen é o Banco Central. Não tem registro no Banco Central. Então não é um banco, mas se chama Fibbank. Por quê? Para enganar.
A Precisa usa o Fibbank para fazer negócio, não só a Precisa, as outras 21 empresas do Maximiano usam o Fibbank para dar lastro para conseguir fazer negócios com o governo federal. Como, Thiago? É o seguinte, imagina que o governo federal vai pagar para sua empresa, sei lá, 20 milhões de reais adiantados para você vender, vamos supor, medicamentos para crianças que têm leucemia. Leucemia é uma doença rara, em crianças mais rara ainda, uma doença que mata, a taxa de mortalidade é muito alta e os medicamentos são caríssimos. Então imagina que o governo federal vai te pagar adiantado 20 milhões de reais por esses medicamentos. Só que, e se você não fornecer os medicamentos, o governo federal vai perder esse dinheiro? Não, a empresa tem que dar uma garantia, que é um lastro. No caso, as empresas do Maximiano usavam esse Fibbank, que é um banco que diz que tem bilhões e bilhões e bilhões, para dar lastro. Quer dizer, olha, se você me pagar e eu não te fornecer o produto, o Fibbank é o meu fiador, eles te pagam. Só que tem uma coisa. Hoje a Simone Tebet, o Randolph Rodrigues, Humberto Costa, vários, Jean Paul Prates, vários senadores mostraram o quê? Que o Fibbank é uma empresa praticamente de fachada e que diz que tem, para dar lastro, né, para dar lastro para os negócios da Precisa, diz que tem bilhões em ativos, tem bilhões em investimentos, mas não tem. Não tem. Tem, inclusive diz, temos um terreno lá em Curitiba que custa 30 milhões de reais. O terreno não existe. Você vai no endereço, não tem terreno nenhum lá, tem outras coisas. Não tem nada ali. Temos não sei o que vale não sei quantos milhões. Você vai lá, não tem nada. Quer dizer, é uma empresa que mente para quê? Para que as empresas do Maximiano possam fazer negócios com o governo federal dizendo, não, tem um lastro, se eu não te pagar, eles pagam. Só que eles não vão pagar também, porque eles também não têm nada. O dinheiro simplesmente some. No caso desses 20 milhões, isso aconteceu. Eu falei, hipoteticamente, não. Enquanto muito babaca estava comemorando, tiramos o PT, em 2017, o Ricardo Barros, que virou ministro da Saúde do Temer, estava roubando dinheiro público. Pagaram 20 milhões adiantados para Global, que é uma empresa também do Maximiano, que não entregou os medicamentos. As crianças morreram. As crianças, veja bem, eu vou repetir, morreram sem medicamento. Eles mataram as crianças, ok? Mataram crianças de leucemia. Imagina, esse é o nível desse bandido que foi depois na CPI hoje. Aí, ele foi com o habeas corpus do STF e ele não respondeu um monte de pergunta. Pergunta simples. Olha, a Precisa tem contrato com a Bharat Biotech. Bharat Biotech é a empresa que fabrica a vacina Covaxin. Aí ele, sabe o que ele falou? Não vou responder. Por quê? Porque ele tem um habeas corpus do STF, qualquer coisa que pudesse incriminá-lo, ele não responderia. Responder isso ou incriminaria. A única coisa que ele respondeu, que ele deu uma luz, foi o seguinte. Perguntaram para ele quem é que fez as invoices. Invoices, estão usando muito esse termo? É porque era em inglês com o governo federal, mas invoice é a nota fiscal. Fizeram uma nota fiscal de pagamento adiantado de 45 milhões de dólares que o governo federal, o Ministério da Saúde, ia pagar para a Precisa. Antes deles fornecerem a vacina, hein? Antes da Anvisa liberar, antes de tudo. É o mesmo negocinho, é o mesmo negócio, o mesmo esquema que fizeram para roubar esses 20 milhões de reais das crianças que tinham leucemia. A empresa do Maximiano não tinha registro na Anvisa, a empresa do Maximiano não era a representante legal dos medicamentos, mas disse, eu tenho aqui para vender, e aí o Ricardo Barros culpou a Anvisa. Só que a culpa não era da Anvisa, a culpa foi do Ricardo Barros, que roubou o dinheiro. Ele sabia que estava roubando dinheiro público, sabia que os remédios iam chegar. Ladrões. Aí com a Precisa ia ser a mesma coisa, iam pagar 45 milhões adiantados e a vacina não ia chegar até hoje. Não ia chegar porque não foi aprovado pela Anvisa e a Anvisa não ia aprovar. Tá, aí a primeira nota fiscal estava com problema. Depois da primeira nota fiscal que estava com problema, voltou, não pagaram, mandaram uma segunda nota fiscal. A segunda nota fiscal estava com vários erros de inglês, erro ortográfico de inglês, ortográfico e gramatical. Dava para ver que não foi alguém da Índia que fala inglês que fez aquela nota fiscal. Quem fez? Aí perguntaram para o Maximiano, quem fez essa nota fiscal? Porque os outros funcionários da Precisa não quiseram responder. Aí ele falou que foi uma empresa do Emirados Árabes Unidos. Eu não acredito muito nele, mas ele falou que foi essa empresa que fez. Eu não acredito nele porque os erros de inglês que tinham ali eram erros de inglês que pessoas do Brasil cometem. Porque é alguém que traduziu do português para o inglês da forma que você fala em português e aí ficou em inglês o erro, a coisa errada. E não do árabe, não sei como eu falo árabe, mas tudo indica que não do árabe para o inglês. Então eu não acredito muito, mas ele falou o nome dessa outra empresa, uma empresa do Emirados Árabes Unidos, que também agora será investigada. Então a única luz que ele deu ali na CPI. De resto, a sessão de hoje foi muito importante porque os senadores começaram a expor vários crimes deles.
vários crimes deles. Só que a parte mais importante é o seguinte, o Ossef, ele é o operador do Bolsonaro. O que é operador? Eu vou te falar, muito político ladrão recebe propina através do advogado. Por exemplo, por que a JBS? A JBS tentou pagar para o Bolsonaro na eleição de 2014, pagou para o Bolsonaro 200 mil para a campanha dele. O Bolsonaro, para fingir que é honesto, ele devolveu os 200 mil. Mas logo depois o Partido Progressista, que era o partido do Bolsonaro, depositou 200 mil na conta do Bolsonaro. Quer dizer, a JBS pagou a propina via partido. Tá. Só que na mesma época a JBS pagou 9 milhões para o Ossef, advogado do Bolsonaro. Para quê? Para fazer um documento. 9 milhões de reais. Aí eu vou te falar, peraí, para o advogado do Bolsonaro. Para o cara que quando a coisa ficar ruim, é ele quem coloca o Queiroz primeiro na cobertura dele em frente à praia de Guarujá, lá no litoral de São Paulo, cobertura que deve custar uns 10 milhões, e depois coloca lá na mansão dele em Atibaia. Quer dizer, peraí, por que esse cara tá sustentando o Queiroz por tanto tempo em locais luxuosos? A troco de quê? Então, agora já vamos saber a troco do que exatamente. Aqui, o nosso carro de som em Aimorés, Minas Gerais, ontem. Comprar vacina superfaturada, atrasou a compra das que estavam aprovadas. Quase 2 bilhões para comprar da Covaxin. E o povo é quem paga isso, tem que ter um fim. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro. Tanto despreparo, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta, é fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro. Tá aqui, Aimorés, em Minas Gerais, denunciando os crimes desses bandidos. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo, o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay, deixa as outras redes sociais também, siga-me nas outras redes. E se você não se inscreveu até agora, deu tempo, hein? Clica aí em inscrever e vamos pra cima deles. Falou!